Bom, amigos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, por isso pegue aí a sua Bíblia, certo? Se você ainda está assistindo aí online, eu sei que vai dar uma espera de alguns minutos, mas para um pouco o vídeo, vá lá, busque a sua Bíblia, porque quando você lê a palavra de Deus ela alcança o teu coração e você sente Deus falando contigo. Se você não consegue ler, não tem problema, mas ouça com atenção aquilo que o Senhor tem para você, lembre dos versos, se possível, marque, chame alguém para marcar os textos junto com você, porque o assunto de hoje é algo muito importante. Nós vamos falar sobre Jesus e o destino do mundo. Nós sabemos, né? Jesus é aquele que restaura a nossa vida e agora nós vamos falar sobre como que vai ser o desfecho disso. Se Deus, quando que Deus vai terminar essa transformação em mim e em você. E para que a gente possa entender um pouquinho antes dessa transformação, a história, o que vai ocorrer antes dessa transformação, nós vamos dar uma olhada nas parábolas que Jesus deixou para nós. Por isso, abra comigo no texto de Mateus, no capítulo 25, nós vamos ver do verso 1 ao 13, onde nós vamos ver uma parábola conhecida, que é a parábola das 10 virgens. Então, abra a sua Bíblia, não deixe de abrir a Bíblia, ok? Vamos ler juntos aqui em Mateus capítulo 25. Conseguiu achar? Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 25. Vamos ler juntos. Diz assim, Jesus ainda utilizando uma parábola, uma história, para que a gente possa entender a realidade, ele diz assim: então o reino dos céus será semelhante à história de 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. É bem interessante essa história porque ela conta a história de um casamento, a maneira que o casamento ocorria no Médio Oriente naquele tempo. O casamento se dava quando o marido acertava então o dote da esposa, ao valor que ele deveria pagar pela esposa ao pai, e então ele ia até a casa da noiva para tomar como sua, e então voltavam juntos para sua nova morada. Esse processo de quando ele fazia o pagamento do dote, acertava o dote com o pai, e aí então ele saía encaminhado até a casa da noiva para buscá-la para sua nova morada. Esse processo, essa ida e essa volta, havia uma procissão, onde nós vimos ali as 10 virgens, que eram como as damas de honras, elas iam guiando o caminho do noivo com as suas lâmpadas, e todos eles então iam nesse percurso, neste caminho, ok? Vamos lá para o verso 2. Dessas 10, que aqui na história fala, de 10 virgens que acompanhavam ele neste caminho, 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. O que é nécias? É pessoas que talvez não sejam cautelosas da maneira que deveriam ser, mas havia 5 que eram prudentes. As nécias, ao tomarem consigo as suas lâmpadas, aquelas que iluminariam o caminho, não levaram consigo azeite extra. Ok? Mas a 4, no entanto, as prudentes, além das suas lâmpadas, que iluminavam o caminho, levavam azeite extra nas vasilhas, ou seja, um outro pote com azeite extra, caso faltasse, para manter a vela acesa. E tardando o noivo, verso 5, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e então adormeceram. Mas então, o noivo, após ter demorado, eles achavam que tinha um horário para que o noivo aparecesse, mas algo ocorreu, e então o noivo, à meia-noite, ouviu-se a voz de alguém dizendo: olha, o noivo está chegando, o noivo vem vindo, saiam, se preparem para se encontrar, para estarem ao seu encontro. Verso 7, e então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, ao olhar para suas lâmpadas, falaram: poxa, está acabando, dai-nos do vosso azeite, dá um pouco do seu azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes então responderam: olha, não é bom que a gente divida aqui, porque senão vai faltar para o caminho. Então, para que não nos falte e a vós outras também não falte, vão lá para o mercado, vão para quem compra e para quem vende. Achem lá e compram mais óleo para que vocês possam permanecer com as lâmpadas acesas. Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo,
e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se então a porta. Ou seja, as prudentes, elas percorreram então o caminho com o noivo, porque o noivo já havia chegado, e então já tinham chegado no lugar da nova casa, onde seria a festa, e já haviam se fechado as portas. 11. Mais tarde, então, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, por favor, abre-nos a porta. Mas então o Senhor responde, olha, em verdade, eu digo que não vos conheço. E então, por fim, Jesus termina dando um conselho a todos, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Precisamos estar preparados para aquilo que pode vir a qualquer momento. Nessa história, nós podemos ver algumas coisas interessantes, certo? Vamos marcar aqui alguns pontos na parábola das 10 virgens que podemos ver que realmente nos ajudam a entender a situação do povo cristão aguardando a vinda do noivo, que seria Jesus Cristo, a volta de Jesus. Precisamos entender que todas as virgens foram convidadas, certo? As 10. Todas elas foram convidadas, eram para estar participando, e da mesma maneira todos nós, como somos cristãos, somos convidados a aguardarmos a volta de Cristo Jesus. Recebemos todos a promessa de que teremos uma nova morada. É interessante também lembrar de que todas eram virgens, todas eram dedicadas, todas estavam propícias, certo? Dedicadas para aquele momento. Todas elas também adormeceram. Todas ali, veio o sono, veio o problema, mas nem todas se prepararam, certo? Nem todas estavam preparadas para algo imprevisto. E por último, o que é mais interessante é que 5 delas não conheciam o noivo. Então, às vezes é interessante porque, se a gente trazer para a vida cristã, eu posso ter sido convidado por Deus, eu posso aparentar um cristão, eu posso, e assim como todo cristão, ainda viver as minhas dificuldades, mas eu posso ser muito semelhante com aqueles que são prudentes, mas se eu não conheço o noivo, se eu não estou disposto a ter um relacionamento com ele, se eu não estou preparado para qualquer dificuldade, se eu não estou ali atento para quando ele virá, eu posso sim ser aquele que ficarei para o lado de fora. É isso mais ou menos que nós vemos. É claro que várias coisas podem ser aprendidas através dessa parábola, mas a principal é de que se não vigiarmos para o tempo certo, podemos esquecer do nosso verdadeiro objetivo como cristãos, podemos perder a vontade e o estímulo para estarmos preparados no momento correto. Vamos lá para as perguntas. Nossa primeira pergunta de hoje é, considerando essa questão da volta de Jesus, qual que é a promessa registrada ali no livro de João, no capítulo 14? O que Jesus prometeu para nós sobre a sua volta? E nós vemos então, do verso 1 ao 3, ali do lado, ali Jesus fala para todos os discípulos, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem preocupados, credes em Deus e também crede em mim. Ou seja, creiam em Deus e creiam em Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu já teria dito. Ou seja, Deus não está dizendo, eu tenho morada para poucos. Deus está dizendo, eu tenho morada para todos. O problema não está na falta de espaço no céu. O problema está na nossa escolha. Certo? Então, continuamos. Vou preparar-vos lugar. Deus já falou, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Deus ele convida a gente para ter um relacionamento onde nós estaremos junto com ele, onde ele estiver. E a promessa então que ele fala é que ele voltará outra vez para nos buscar. Podemos perceber que Jesus não é aquele que nos promete bênçãos materiais, muito menos excesso de saúde, dizer que nada de mal vai nos acontecer, que nenhuma doença vai nos afligir. Essas não são as promessas de Jesus. Jesus fala que no mundo teremos aflições. Ele também fala que, infelizmente, muitos irão dormir no pó da terra, mas ele promete de que ele virá para nos buscar. Ele virá para nos dar vida eterna. Cabe a cada um de nós crer em Deus e crer também em Cristo Jesus.
Segunda pergunta. Como que devemos considerar, então, a promessa da volta de Jesus? Certo? Em Tito 2,13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, quando somos cristãos, corremos o risco de entender que Jesus vai voltar, mas caímos, às vezes, no que parece uma sonolência. Todos nós, em algum momento da nossa vida, caímos na sonolência. Geralmente o cristão ele tem aquele momento em que ele encontrou com Cristo, em que ele tem vontade de falar das boas novas, mas os cuidados da vida, às vezes, vão fazendo com que ele perca o foco, que ele não tenha mais aquele desejo de falar da volta de Jesus, ele já continua levando a sua vida como se talvez a volta de Jesus nem fosse real. Então, na verdade, Jesus ele convida todos nós a fazermos parte desse processo da pregação do evangelho também. Temos que tomar cuidado para que sempre estejamos ali lembrando e ainda cheios de vigor e com desejo de falar das boas novas, lembrando que o nosso objetivo aqui na Terra é representar a Cristo, é fazer com que em breve todos possam estar em harmonia mais uma vez através da vida eterna que Jesus Cristo nos oferece. Então, a volta, nós devemos sempre considerar a volta de Jesus como algo real na nossa vida, como algo interessante, como algo que é bendito, como algo que realmente faz parte da nossa vida na prática também. Vamos adiante. Como Jesus virá, então, pela segunda vez? A primeira vez que ele veio foi quando ele veio em carne e osso, certo? E viveu aqui na terra. Mas então, ele morre por cada um de nós, ele dá a sua vida por nós e promete que voltará uma segunda vez. E como será essa segunda vez? Nós podemos ver a resposta em vários versos da Bíblia, mas vamos tomar em especial Mateus capítulo 24, no verso 30, que diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão então o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então nós vemos que Jesus Cristo é aquele que virá de forma real, nas nuvens do céu, e ele virá com poder e grande glória, certo? Vamos passar aqui juntos. Então a gente vê que Jesus ele não vem de forma secreta e ele também não vem como mendigo. Claro que algumas músicas e algumas crenças que têm se espalhado falam que vamos tratar bem essa pessoa porque essa pessoa pode ser Jesus disfarçada. Não, de maneira nenhuma. Jesus é aquele que fala que nós devemos cuidar de todos, devemos cuidar sim do pobre, do nu, do desabrigado, assim como cuidaríamos dele, porque são seus filhos, são aqueles que ele ama. Então é claro, se eu gosto de você, vou cuidar bem do seu filho. Se você é pai, se você é mãe, você vai entender isso. Porque nós nos sentimos amados quando alguém cuida dos nossos filhos e tem um amor demonstrado a eles. E é isso que Jesus quer dizer. Jesus não é aquele que se fantasia de mendigo, esperando para tirar alguma, para ver se você é digno de algo, se você vai ajudá-lo ou não. Jesus não faz isso. Nesse momento ele é nosso sumo sacerdote lá no céu, como vimos no estudo passado. Então nós vemos aqui que a sua volta será nas nuvens do céu, não será de forma secreta e ele não está aqui na terra como mendigo, certo? Jesus ele está no céu. Quem está conosco aqui é o Consolador, por isso que Jesus disse, enviarei-vos outro Consolador. Jesus nos enviou o Espírito Santo para permanecer conosco. Através do Espírito Santo temos sim o amor de Jesus e o contato com ele até os últimos dias. Certo? Mas encontraremos com ele somente nas nuvens, pessoalmente, cara a cara com Jesus. Vamos lá para a quarta pergunta. E quantas pessoas verão o seu glorioso retorno? Diz assim, lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que os trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, assim será. Amém? Que assim seja. Então nós vemos assim, todo mundo vai ver Jesus. Quem já morreu, quem era bom, quem era mal. Claro, talvez em tempos diferentes. Nós vamos estudar um pouco mais adiante. Alguns o verão agora na sua segunda vinda, outros o verão no final. Se você tem alguma dúvida aí, ficou uma curiosidade, continua assistindo, acompanhando conosco, nós veremos que existem tempos diferentes, mas todo olho o verá.
todo mundo na terra que estiver vivo o verá junto, e todos aqueles que também não serão salvos o verão juntos. E nós vamos entender cada vez mais quando formos estudando aqui na Bíblia. Se você quer saber a resposta, continua de olho aí junto com a gente. Então a resposta, quantos verão o seu glorioso retorno? Somente os que têm fé? Não. Na verdade, a resposta é todos o verão. 5. Qual será o propósito da volta de Jesus? Por que Jesus vem para nos buscar? Primeiro, é claro, nós temos a questão da salvação, mas nós vemos lá que porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, ele apresenta a glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Ele vem aqui, certo, para mostrar a glória de seu Pai e também para dar a cada um conforme as suas obras. Aqueles que realmente confiaram nele, aqueles que o seguiram, estes então receberão a vida eterna junto com ele. Aqueles que escolheram seguir a própria vida, assim lhes será permitido. Então, aquela vida que eles utilizaram, infelizmente eles não poderão receber a vida eterna que só provém de Cristo. Cristo deu essa oferta para eles. Se esses não o receberam, então infelizmente deixarão de viver junto com toda a destruição da terra. Mas vamos continuar então. Sexta pergunta. O que vai acontecer com aqueles que já tiverem morrido, mas que foram fiéis a Deus? Aqueles que eram fiéis, mas já estão mortos. Vamos ler juntos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Ainda no Novo Testamento, vamos adiante até a carta de 1 Tessalonicenses. Passa Colossenses, chega em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 16. Aqui já há um subtítulo escrito: A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O que é os que dormem? Assim como Jesus havia falado a respeito de Lázaro, Lázaro dorme, significa aqueles que morreram. Certo? Aqueles que descansaram. Então Deus fala assim, olha, aqui o apóstolo Paulo fala para todos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já estão mortos, para que não vos entristecerdes como os demais. Eu não quero que vocês fiquem tristes por aqueles que já morreram, porque geralmente quem fica triste por isso é porque não tem esperança. É claro, a tristeza que Paulo está falando aqui não é a tristeza da perda. Nós ficamos chateados, ficamos tristes porque ficamos com saudade daquelas pessoas que perdemos. Mas todos nós, como cristãos, temos uma esperança maior. Sabemos que no dia do Senhor seremos ressuscitados e teremos uma vida eterna. Então, não vemos como perda, vemos como um até logo. Sabemos que em breve nos encontraremos nas alturas. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, se cremos em Jesus Cristo, se cremos em Deus, nós vemos que Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, nos trará, mais uma vez, a sua companhia, até mesmo aqueles que já morreram. Ele continua dizendo, verso 15, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, ou seja, os apóstolos declarando em nome de Deus, na palavra de Deus isso, nós os vivos, os que ficarmos até a segunda vinda do Senhor, ou seja, aqueles que ficarem vivos até a volta de Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. É muito interessante. Aqueles que estão vivos, no momento em que Jesus voltar, de maneira nenhuma vai na frente de quem já morreu. Ninguém vai na frente, todos vamos juntos. Verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, no momento em que Jesus Cristo vem para a terra, no momento em que ele vem pela segunda vez nas alturas, toca então, dada a voz do arcanjo das trombetas, e então os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, ou seja, todos aqueles que acreditaram em Jesus e já estão mortos, esses vão ressuscitar primeiro. Depois disso, nós, os vivos, ou seja, aqueles que estiverem vivos no momento da volta de Jesus, os que ficarem serão arrebatados juntamente com eles, ou seja, eles e os anjos serão levados até as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós vemos que Deus é aquele que fala, os mortos eles vão ressuscitar primeiro, e nós, os que estivermos juntos, ou aqueles que estiverem vivos no momento da volta de Jesus, todos esses juntos, todos eles em companhia uns dos outros, serão arrebatados, levados juntos, certo? Até as alturas, para o encontro do Senhor. Então nós vamos entender aqui, o que acontece com os que estiverem morrido fiéis a Deus? Mesma coisa que nós, todos iremos juntos ao céu, estes serão ressuscitados e nós seremos transformados e levados juntos ao céu. Próxima pergunta. O que acontecerá com todos os justos? Ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 4, lemos o verso 17. Como vimos, né, que nós os vivos também seremos levados juntamente, ok? Vamos para o próximo 8. De que precisamos nos lembrar no preparo diário para a volta de Jesus? Como é que a gente pode lembrar daquilo que Deus... Porque às vezes a gente fica incomodado. Poxa, será que Deus não está demorando? Será que é complicado? A gente fica pensando, poxa, já faz mais de 2000 anos, será que eu vou permanecer firme? Eu estou agora com Cristo, mas a demora está sendo grande, estou sofrendo demais, e aí Deus também nos fala, filho, eu peço que vocês sempre carreguem isso no coração e lembrem da minha promessa. Nós vemos isso em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, do verso 8 ao 10, e diz o seguinte, há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, lembrem sempre disso, ou seja, o apóstolo Pedro aqui, falando para você aqui, filho, tem uma coisa que eu não quero que você esqueça. Eu sei que talvez você já possa ter passado por alguma dificuldade, às vezes você esqueceu daquilo que Deus tem feito na sua vida, mas Pedro aqui faz um apelo para mim e para você. Ele fala assim, não esquece disso, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus tem o seu tempo, e o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus é aquele que na sua sabedoria sabe o tempo certo para cada uma das coisas. Nós geralmente somos apressados, afobados, queremos que tudo aconteça no nosso tempo. Mas Deus, ele é sábio. Ele leva em consideração coisas e detalhes que você não faz ideia. Porque ele conhece todos os fios de cabelo, ele sabe quando cada um dos seus fios de cabelo cai. Então imagina só conhecer isso de toda a criação, de toda a humanidade, de cada animal, de cada partícula. É algo que Deus ele conhece algo muito, muito além do que você. Onde estávamos nós quando Deus fez todas as coisas? Verso 9, ele nos diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Deus não está atrasado, nem demorando muito como alguns pensam. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, paciente conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você pode ter chegado ao arrependimento, mas Deus ele quer que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecê-lo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, será uma surpresa, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, o dia que Jesus voltar vai ser uma surpresa, nenhum de nós sabe, mas no momento correto, onde todos tiveram a oportunidade, ele virá para nos buscar. Então precisamos lembrar que para Deus, o conhecimento de Deus é muito além do que pensamos. A sabedoria de Deus é muito fantástica. Quem somos nós para conhecermos todos os mistérios da criação? Então confiemos no Senhor, ele é aquele que sabe o tempo certo e ele não tardará. O que precisamos entender além disso? Aprendemos um pouco dessas questões, mas há também outros pontos que devemos levar em consideração. E eu gostaria de colocar para você, para que você possa estudar mais adiante, ok? Estes estudos aqui são excelentes para que você possa fazer na sua casa. Se você for assistir a segunda, a terceira vez esse estudo, pare, dê uma olhada nessas passagens e veja outros pontos que são importantes para aprendermos acerca da volta de Jesus. E se quiser aprender mais ainda, continue acompanhando conosco. Nos próximos estudos aprenderemos mais ainda. Mas o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus? Primeiro, lembramos de alguns detalhes. Veremos e ouviremos tudo. Se você quiser mais detalhes, veja lá em 1 Tessalonicenses 4, como lemos do 16 ao 18. Segundo ponto, Jesus vem, todos vamos ver, todos vamos ouvir.
Mas Jesus também retribuirá a cada um conforme as suas obras, que fomos o que vimos lá em Mateus. Terceiro ponto, os que amam a vinda de Jesus receberão uma coroa de justiça. Deus é aquele que, ele se fez nossa justiça, e quando nós amamos a Jesus e entregamos a nossa vida para Ele, é Ele quem nos coroa então com a sua justiça. E que sinais eu posso ficar atento a respeito da volta de Jesus? Vamos estudar alguns deles adiante, mas já coloco alguns aqui de antemão para vocês. Primeiro ponto que precisamos lembrar: a pregação do evangelho por todo mundo. O evangelho de Deus será pregado por todo mundo. E essa obra, ela também, Deus nos dá a oportunidade de participar dela. Ele nos utiliza como seus instrumentos para levar a palavra a todos aqueles que precisam. Segundo ponto, no fim dos tempos, a decadência moral no mundo será absurda, assim como foi nos tempos de Noé, assim como foi em Sodoma e Gomorra, nos tempos de Ló também. Nós vemos ali, teremos essa decadência moral no mundo, que também já ocorre. Os acontecimentos descritos em Daniel também irão acontecer. Vemos lá em Daniel capítulo 12 que tudo aquilo que foi dito nas suas profecias acerca dos animais que ele viu e tudo mais, estas coisas estão designadas para o tempo do fim, nem mesmo Daniel havia entendido. Nós iremos estudar mais à frente a respeito das profecias de Daniel, lembre disso. Então, para entender as coisas que acontecerão antes do tempo do fim, preciso também entender as profecias de Daniel. E por fim, precisamos lembrar sobre a chuva serôdia, porque quando conhecemos a Deus, Deus é aquele que nos transforma em novas pessoas e promete o recebimento do Espírito Santo, para que nós tenhamos poder, capacidade de levar adiante, a cumprir aquilo que Deus espera de cada um de nós. Claro que às vezes a gente fica preocupado, será que eu sou digno? Será que eu consigo? Será que eu tenho habilidade suficiente para levar a palavra de Deus? E Deus fala, não se preocupa, meu filho. Busca as coisas de Deus em primeiro lugar e o resto será acrescentado. Eu enviarei a vocês o Espírito Santo e os jovens então profetizarão, os velhos terão visões, os jovens irão pregar o Evangelho. Então nós vemos o quê? Que teremos também o apoio do Espírito Santo, que é o nosso protetor também aqui na terra, aquele que é o nosso consolador e vai trabalhar no nosso coração, nos deixando preparados para esses eventos finais. Qual que é o nosso compromisso de fé vendo esses ensinos bíblicos, estudando cada um destes pontos? Eu convido a você deseja se preparar para encontrar Jesus quando ele vier como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Eu tenho um desejo muito grande, amigos, de colocar isso em realidade na minha vida. Eu tenho um desejo muito grande de ver todos aqueles que conheço junto comigo no céu. E tenho um desejo também de conhecer você. Talvez eu não tenha a oportunidade de conhecer você aqui nessa terra, mas quando estivermos no céu, teremos a oportunidade de sentarmos juntos e conversarmos, contarmos aventuras que passamos aqui, contarmos um pouquinho das dificuldades também, mas talvez nem lembremos mais das dificuldades de tantas coisas boas que teremos para fazer juntos no céu, não é mesmo? E eu tenho esse desejo. Se você também tem esse compromisso, faça esse compromisso com Jesus. Aceite, então, estudar mais e se preparar para encontrar Jesus no céu quando ele vier. E aqui, deixo aqui para vocês alguns versos para estudarmos, ok? Nós vemos ali um para cada dia, certo? Hoje é dia 19, amanhã é dia 20. Então, você para aí o vídeo, tira um print se você quiser, ou peça para alguém tirar o print, ou só copia a mão mesmo, dá um pause, copia ali os versos. Esses são versos para você estudar sobre este tema durante cada um dos dias. Amanhã é dia 20, você estará estudando então Jó 19, verso 25 e 26, e assim por diante. A cada dia tem um verso aqui que você pode meditar de manhã, você pode ser na pausa, no seu almoço, antes de dormir, quando você tiver um tempinho, seja 1 ou 2 minutos, você pode pegar um destes versos aqui para meditar e pensar a respeito deste assunto e aprender mais do que Deus tem para você. Amigos, esse é o meu desejo, não só para aqui na terra, o meu desejo para todos vocês, um desejo para todos nós, para que estejamos juntos no céu. Eu tenho certeza que Deus é aquele que nos quer unidos como uma família, que tenhamos os mesmos objetivos no coração, o objetivo de, por fim, terminar o pecado e vivermos, então, conforme a vontade do Senhor, para desfrutarmos de uma verdadeira alegria que só Ele oferece. Se você tem esse desejo dentro do coração,
e está lutando para ter uma transformação de vida. Eu sei que não é fácil, mas eu sei também que Jesus pode te dar força. E é por isso que eu te convido nesse momento para fecharmos os nossos olhos e conversarmos com o nosso Pai, pedindo para que Ele nos dê força para esses momentos que estamos passando. Oremos. Grandioso Deus, Pai eterno, obrigado mais uma vez pelo teu eterno amor, pela tua simpatia, pela tua misericórdia, pela tua paciência e por toda a sabedoria que só o Senhor tem. Nos perdoa, Pai, às vezes pela nossa ansiedade. Nos perdoa porque não temos fé de que o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. Por isso, nesse momento, queremos mais uma vez entregar todos os nossos problemas em Tuas mãos e saber que o Senhor é aquele que traz solução para cada um deles e no tempo certo, não no nosso tempo. Por favor, nos dá essa paz, esse descanso, essa confiança que assim como a criança tem nos seus pais, que possamos ter essa confiança no Teu trabalho, na Tua obra e saber que o Senhor é aquele que no devido momento nos dará tudo o que precisamos. Nesse momento, Pai, clamamos também por todos aqueles que estão passando por dificuldades. Sabemos que vivemos num tempo tão complicado quanto esse da pandemia. Mas também entendemos, Pai, que o Senhor não nos fez para viver eternamente neste mundo de sofrimento e pecado. Entendemos que o Senhor tem algo muito melhor para cada um de nós e aceitamos a Tua vontade. Que possamos entender, Pai, que tanto aqueles que descansaram em Ti, como nós que estamos aqui entregando as nossas vidas, recebemos a mesma promessa, de que um dia todos estaremos juntos ao Senhor pela eternidade. Obrigado pelo Teu amor, nos acompanha, nos protege a cada dia e é o que Te pedimos, pelo poder e pela graça de Cristo Jesus. Amém. Amigo, eu sei que é difícil, sei que não está sendo fácil esse tempo que estamos passando, mas descansa no Senhor e saiba que no momento certo as respostas virão. Continue estudando a Bíblia e eu espero você aqui na quarta-feira que vem. Que Deus te abençoe.